Boa tarde, turma. Como combinado, eu estou fazendo o vídeo aqui, gravando algumas resoluções das equações que nós vimos até agora no curso. Quero pedir desculpa porque essa semana tive a infelicidade do meu HD queimar, um dos motivos de não estar conseguindo cortar o vídeo, estava bem corrompido o arquivo, mas aí, feriado, agora está tudo certinho. Então, eu vou fazer todas as equações que nós vimos até hoje, resolvendo umas 3, 4 de cada e dando algumas informações. A aula passada, infelizmente, foi perdida devido à queda do meu HD, ok? Então, vou começar a falar por equações separáveis. Equações separáveis, como já vimos no curso, é uma equação em que a gente vai ter a derivada de y em relação a x igual a uma função de x sobre uma função de y, onde a função de y é diferente de zero. Então, a gente vai poder separar as duas funções com as suas respectivas derivadas, ou seja, g de y com uma derivada em relação a y e o f de x com a derivada em relação a x. E para achar a solução dessa equação, basta integrar as duas funções, a primeira integrar em função de y, a outra integrar em função de x, mais aquela constante arbitrária que colocaremos no final, ok? Então vamos para alguns exercícios. Então aqui, primeiramente, eu tenho dy dx, x menos 5 dividido por y ao quadrado. Então, separando as duas funções, nós temos y ao quadrado dy igual a x menos 5 dx. E agora, para resolvermos, vamos integrar as duas funções nas suas respectivas funções para calcularmos, ou seja, integral de y ao quadrado, y ao cubo, sobre 3, igual integral da diferença igual a diferença das integrais. Então vai ficar x quadrado sobre 2 menos 5x mais a nossa constante arbitrária. Como nós temos que responder, como temos que responder y em função de x, a gente vai ajeitar esta última parte. Multiplicando todo mundo por 3, ou seja, multiplicando toda essa expressão por 3, nós vamos ter y ao cubo igual a 3x ao quadrado sobre 2 menos 15x. E aí vai ficar 3c. Mas como c é uma constante arbitrária, o triplo dela a gente pode continuar batizando como uma constante arbitrária. Agora, vamos elevar ambos os lados por 1/3. Para que aqui a gente consiga achar o valor, a expressão y em função de x. Então aqui teremos y igual a 3x quadrado sobre 2 menos 15x mais c elevado a 1/3. Então, esta aqui é a solução da nossa primeira equação separável. A segunda equação separável que irei resolver para vocês é esta. dy dx y menos 1 x mais 3. Então, colocando na forma separada, nós vamos ter 1 sobre y menos 1 dy igual a 1 sobre x mais 3 dx. Integrando
as duas funções, teremos ln do módulo de y menos 1 igual a ln do módulo de x mais 3 mais uma constante. Bem, como temos que escrever a resposta de y em função de x, então a gente tem que melhorar essa resposta final. Então aqui eu vou elevar ambos os lados pela exponencial. Exatamente pela propriedade de logaritmo. Então, ao elevar ambos os lados à exponencial, nós vamos ter módulo de y mais 1 igual a e elevado a c vezes o módulo de x mais 3. Ok? Só que e elevado a c é uma constante. Então, podemos chamar essa expressão de uma constante c qualquer. Então, nós vamos ter que y mais 1 módulo é igual a uma constante c vezes o módulo de x mais 3. Bem, só que o módulo, a gente sabe que ele é positivo ou negativo. Então, essa expressão é a mesma que escrever y mais 1 mais ou menos essa expressão. Uma constante x mais 3. Ok? Então, aqui mais ou menos uma constante arbitrária. A gente pode continuar batizando como se fosse uma outra constante arbitrária. Ou seja, temos y mais 1 igual a constante vezes o módulo de x mais 3. E aí, isso aqui implica que y é igual a constante arbitrária vezes o módulo de x mais 3 menos 1. Então, aqui está a solução da equação. E a terceira questão que eu vou fazer com vocês, ela é dy dx igual a 6x à quinta menos 2x mais 1 sobre cosseno de y mais e elevado a y. Então, aqui, separando, nós vamos ter que cosseno de y mais e elevado a y dy igual a 6x à quinta menos 2x mais 1 dx. Ok? Feito isso, vamos integrar ambos os lados. Ok? Então, aqui a gente vai ter integral de cosseno, seno. Então, aqui, seno de y mais integral de e elevado a y, e elevado a y, igual integral de 6x à quinta é x à sexta, menos x quadrado mais x, mais uma constante. Ok? Bem, aqui já não dá para colocar explicitamente o valor de y. Então, a gente pode deixar essa resposta nessa forma de equação.
Então, se for possível escrever explicitamente o valor de y, pode colocar. Aqui, nesse caso, não dá para colocar de forma analítica. Temos que usar bastante recursos aqui para podermos escrever isso y em função de x, ok? Então, para esse caso em particular, vocês podem deixar desse jeito, ok? Então, essa foi a primeira parte para resolver equações separáveis. A segunda parte agora nós vamos falar do fator de integração e equações exatas. Então, nós vamos falar de equações exatas e, junto, o fator de integração. Ok? Bem, a estrutura de uma equação exata é essa. Eu vou ter uma função m de x e y, que é derivado, que é em relação a x, e uma função de ny em relação a y. Esta equação, nessa estrutura, ela vai ser exata quando a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x. Se essas derivadas parciais forem iguais, então essas equações são exatas. Caso não sejam iguais, nós temos que descobrir o fator de integração, ou seja, vamos descobrir uma função de x ou uma função de y que, ao multiplicarmos m e n, irá tornar a equação exata. Ok? A solução de uma equação exata é uma função θ, x e y, igual a uma constante, que é chamada de equação potencial. Ok? Então, vamos começar aqui as resoluções de alguns exercícios. Bem, o primeiro exercício que a gente vai fazer é x mais 3x ao cubo seno de y dx mais x à quarta cosseno de y. Eu só reescrevi de novo, porque aqui a mão ficou torta. X à quarta cosseno de y dy igual a zero. Então, precisamos verificar se essa equação ela é exata. Ok? Então, primeiramente, esta aqui é a minha função m e esta aqui é minha função n. Então, vamos derivar parcialmente m em relação a y. Ou seja, tudo que é x se torna uma constante. Então, a derivada parcial de m em relação a y, x é uma constante, então é zero. 3x quadrado, 3x ao cubo, desculpa, é uma constante, então eu só derivo o seno. Derivada do seno, cosseno. Então, é 3x ao cubo cosseno de y. Ok? E vamos fazer a derivada parcial da função n
em relação a x, ou seja, o que é x, o que é y se torna constante, ou seja, cosseno de y é uma constante. Então, eu só derivo x à quarta, que é 4x ao cubo cosseno de y. Ok? Bem, nessa parte aqui, nós vimos que as derivadas parciais são o quê? Diferentes. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos que achar o fator de integração. Ou seja, achar uma função u de x ou achar uma função u de y para saber quando ao multiplicarmos a equação se torne exata. Bem, então aqui, como eu tenho que descobrir se vai ser uma função que depende de x ou uma função que depende de y, ok? Bem, então a minha função v xy, ela vai depender de x se a diferença entre as derivadas parciais de m em relação a y e n em relação a x dividido pela função n, se isso aqui me der uma função só de x, uma função qualquer de x. E a minha função, ela vai ser de y se a diferença entre a derivada de n em relação a x menos a derivada de m em relação a y me der uma função de y. É claro que, no final, só estamos verificando qual das duas vai ser. Depois temos que fazer e elevado à integral dessa função derivada, ok? Então, vamos lá. Então, aqui, a gente tem que descobrir qual é. Como sabe? Só chute, tá? É claro que a depender de algumas e de exercícios, a resposta pode sair um pouquinho mais rápido, tá? Então, eu vou chutar aqui que talvez seja um u de y, tá? Vou chutar que talvez seja um u de y. Bem, então significa o quê? Que a diferença entre 4x ao cubo cosseno de y 4x ao cubo cosseno de y menos 3x ao cubo cosseno de y dividido pela função m. A função m é x mais 3x ao cubo. Então, x mais 3x ao cubo cosseno de y, ok? Então, aqui eu posso, colocando o cosseno... Não, não precisa colocar o cosseno em evidência, não, desculpe. Então, continuando aqui, o que nós vamos ter? X ao cubo cosseno de y dividido por x mais 3x ao cubo cosseno de y. Ora, se a gente perceber aqui, não vai dar certo, correto? Porque mesmo que a gente coloque o x em evidência, aqui vai ficar x ao quadrado na parte de cima. Então, aqui não é o u de x. Então, significa que o meu fator de integração ele vai ser uma função que depende só de x. Tá? Então, como eu falei, é teste. É chutar uma e ver se dá certo. Tá? A primeira que deu certo é a que você usa para descobrir o fator de integração. Então, aqui a gente vai fazer a diferença.
Então, a diferença da função m, da derivada parcial de m com a derivada parcial de n é menos x ao cubo cosseno de y, dividido pela função n, que é x à quarta cosseno de y. Ora, cosseno de y simplifica com cosseno de y. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos 1 sobre x. Ok? Então, o meu fator de integração vai ser uma função que depende de x. Como, então, determinar? Então, o meu fator de integração, o de x, é E elevado àquela função que descobrimos. Ok? Então, aqui, o meu u de x é igual a E elevado a menos ln do módulo de x. Nesse caso aqui, não precisa colocar constante, ok? Feito isso, isso aqui é igual, isso implica que o de x é igual a módulo de x elevado a menos 1. Ok? Bem, módulo de x elevado a menos 1, ele pode ser mais x ou menos x. Não importa. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar qualquer um das duas funções de x, que as duas serão um fator de integração. Ok? Então, o x elevado a menos 1 é o meu fator de integração. Então, com esta função aqui, iremos multiplicar o n e o m por ela. Então, a minha nova equação fica multiplicando a primeira por o m por x a menos 1, vai ficar x a menos 1 e multiplica x mais 3x ao cubo seno de y dx mais x à quarta cosseno de y dy igual a 0. Ok? E multiplicar também por x a menos 1. Tá? Então, aqui, o x a menos 1 vai multiplicar toda essa expressão. Então, multiplicando, aqui vai ficar x elevado a 0, que é 1, mais 3x quadrado seno de y dx mais x ao cubo cosseno de y dy igual a 0. Ok? E aí, se derivarmos parcialmente, né, esse em relação a y e esse em relação a x, as funções agora, as derivadas parciais serão iguais. Ok? Mas nesse caso não precisa fazer. Então, agora, como vamos achar a solução? Lembrando que a solução é uma função φ de xy igual a uma constante arbitrária. Ou seja, temos que achar uma função de x em y, ok? Para podermos achar a solução, a equação potencial. Então, nesse caso aqui, cabe você escolher qual das duas funções você quer integrar. Lembrando que essa primeira aqui, ela é uma função em x.
E esta segunda aqui é uma função em y. Então, tem a livre escolha de você poder escolher qual que você quer integrar, ok? Eu vou escolher esta aqui, por conveniência, ok? Por ser mais fácil. Nada que essa segunda aqui seja difícil, só que vai ter que fazer duas integrais, né? Integral da soma igual a soma das integrais. Mas vai dar na mesma. Então, se eu escolhi a função em y, então eu tenho que integrar ela em relação a y. Então, significa tudo que é x se torna uma constante. Ok? Então, isso aqui implica que é x ao cubo seno de y. Como eu integrei em função de x, desculpa, como eu integrei em função de y, a minha constante vai ser uma função que depende só de x. Ok? Então, esta aqui é o meu φ de xy, ou seja, é a minha função potencial. Ok? Agora, o que temos que descobrir? Temos que descobrir o valor do f de x. Para descobrir o valor de f de x, nós vamos ter que pegar esta função potencial. Temos que pegar esta função potencial e derivá-la em relação a x, para que depois possamos igualá-la com esta nova função aqui. E assim poderemos descobrir o valor de f de x. Então, derivando parcialmente o θ, derivando parcialmente a função θ em relação a x, teremos 3x² seno de y mais essa derivada dessa função x que iremos descobrir. Ora, essa aqui é uma função derivada em relação a x. E lá em cima nós temos a função também que é derivada em relação a x, que é 1 mais 3x² seno de y. Ora, essa expressão simplifica com essa. Então, daqui a gente tem que f' de x é igual a 1. Então, integrando nossa função x, a nossa função em relação a x vale quanto? X. Ok? Então, a minha equação potencial, θ de xy, é x ao cubo seno de y mais x, e isso vai ser igual a uma constante arbitrária. Então, está aqui a minha equação potencial. Ok?